Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, nessa aula então a gente vai continuar a resolver exercícios de derivadas de funções trigonométricas. Tem sido o tema das nossas últimas aulas, beleza? Bom, então, no exercício basicamente a gente vai calcular alguns limites, tá? Então o primeiro limite aqui, a gente tem o limite quando x tende a zero do seno de 3x sobre x. Bom, quando x tende a zero, 3x também vai para zero, e aí o seno de 3x vai para zero, né? Porque o seno de zero é zero. Então, a gente tem uma indeterminação zero sobre zero. Essa indeterminação é possível ser tirada da seguinte maneira. Multiplicando e dividindo essa expressão por 3. Por quê? Porque a partir do momento que eu passo a ter seno de 3x sobre 3x, esse limite ele passa a ser o limite trigonométrico fundamental, né, quando x tende a zero. E isso a gente já sabe que esse limite ele tende para 1. Logo, eu tenho então que esse limite é 1 vezes 3, que é 3. Certo? Então, assim que a gente resolve aí esse primeiro limite. Tranquilo? Bom, no nosso segundo limite, o que a gente tem? A gente tem o limite da tangente de 6t sobre o seno de 2t quando t tende a zero. Então, aqui o que acontece, né? Tangente de zero é zero, seno de zero também é zero. Então, a gente tem uma determinação aqui zero sobre zero. Beleza? Bom, então o que a gente faz é o seguinte. Então, vamos olhar para isso aqui com mais calma. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno, perfeito? Então, vou escrever isso como o seno de 6t sobre cosseno de 6t e tudo isso dividido pelo seno de 2t. Bom, aí o que acontece? Isso aqui vai para 1, porque o cosseno de zero é 1, certo? Bom, se eu divido esse seno de 6t por 6t, esse limite aqui vai para 1. Só que se eu dividir por 6t, para não alterar a minha expressão, eu tenho que multiplicar por 6t também. Certo? Ao mesmo tempo, se eu multiplico aqui por 2t, isso fica 1 sobre o seno de 2t sobre 2t, ou seja, esse limite aqui, isso aqui também tende a 1. Certo? Só que da mesma maneira como eu fiz aqui, eu não posso simplesmente chegar e colocar esse 2t aqui pura e simplesmente. Então, a partir do momento que eu multipliquei por 2t, eu divido por 2t. Logo, o t aqui simplifica. O que a gente passou a ter, então? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 6 sobre 2, que é 3. Então, esse limite aqui, ele é exatamente igual a 3. Tá? Beleza? Bom, agora, vamos olhar para esse terceiro limite aqui, em que eu tenho o seguinte, eu tenho o limite quando θ tende a zero do cosseno de θ menos 1 sobre seno de θ. Bom, o meu numerador está indo para zero. Por quê? Porque o cosseno de zero é 1. Então, 1 menos 1 dá zero. Então, eu tenho um zero sobre zero aqui. Eu também tenho uma indeterminação. Bom, então, para a gente se livrar dessa indeterminação, um bom caminho é multiplicar e dividir por cosseno de θ mais 1. Ah, Gustavo, por quê? Quando eu faço isso, eu tenho que o produto da soma pela diferença,
Toda produção pela diferença você pode reescrever como uma diferença de quadrados. Então, isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Então, eu tenho o limite, quando o θ tende a zero, do cosseno ao quadrado de θ menos 1, tudo isso sobre o seno de θ vezes 1 mais o cosseno de θ, ou cosseno de θ mais 1. Acontece que esse cosseno ao quadrado de θ menos 1, isso aqui é menos o seno ao quadrado. Certo? Da relação fundamental, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado menos 1 é menos seno ao quadrado. E aí, então, a gente pode simplificar aqui. Ó. Então, isso ficou o limite de menos seno de θ sobre 1 mais o cosseno de θ. Quando o θ tende a zero, o meu numerador vai para zero e o meu denominador vai para 2, né, porque fica 1 mais 1. Então, eu tenho aí 0 sobre 2. Isso não é uma indeterminação, isso é exatamente igual a zero. Tranquilo? Beleza? Bom, então com isso a gente matou aí a primeira parte do exercício. Bom, então no próximo limite, a gente tem o limite do seno ao quadrado de 3t ao quadrado, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que limite. O t tendendo a zero, né? Isso é importante. Do t tendendo a zero do seno de 3t sobre t vezes o seno de 3t sobre t. Né? Abrindo o seno ao quadrado e o t ao quadrado. Bom, se aqui tivesse multiplicado por 3, esse fator tenderia a 1, assim como esse daqui. Então, o que a gente fez? A gente dividiu por 3 duas vezes, logo a gente multiplica por 3 duas vezes. Então, a gente já sabe que isso aqui tende a 1, isso aqui tende a 1, portanto, esse limite aqui é igual a 9. Beleza? Tá. Bom, agora aqui, o limite de x ao quadrado sobre x quando x tende a zero. Se aqui fosse x ao quadrado, a gente saberia que isso aqui tenderia para 1. Bom, mas para isso aqui virar x ao quadrado, basta multiplicar o denominador por x. Mas se eu multiplicar o denominador por x, para manter igual, eu tenho que multiplicar o numerador também. Então, o que acontece aqui? Acontece que isso aqui tende a 1 agora, certo? Então, fiquei com 1 vezes 0, logo esse cara é 0. Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente fez foi multiplicar e dividir por x, certo? Para recair no limite trigonométrico fundamental. Bom, e por último, a gente tem o limite quando x tende a 1 do seno de x menos 1 sobre x ao quadrado mais x menos 2. Bom, então, se você reparar bem, isso daqui nada mais é do que o quê? Isso aqui nada mais é do que x menos 1 vezes x mais 2. Certo? X ao quadrado, 2x menos xx, menos 1 vezes 2. Fica dessa forma. Bom, então, isso aqui fica o limite, quando x tende a 1, do seno de x menos 1 sobre x menos 1, vezes 1 sobre x mais 2.
Só que aí, esse cara tende a 1, que é o limite trigonométrico fundamental, e esse cara aqui ele tende para 1/3. Então, 1 vezes 1/3 dá exatamente 1/3. Certo? Beleza? Bom, pessoal, então, matamos aí a nossa questão. Dessa forma, a gente encerra essa aula.